Fala galera, a gente está aqui para mais um episódio do podcast Resenha Aberta e hoje a gente vai bater um papo com o Marçal Soares. Ele tem muita experiência de vida para compartilhar com a gente aí. Vem comigo logo depois da vinheta. Beleza, Marçal, agora a gente está entrando no ar aí para fazer esse bate-papo. E importante, queria primeiro te agradecer por você estar aqui, né, disponibilizando esse tempo. Eu acho que o tempo é um dos ativos mais preciosos que a gente não consegue comprar de volta, recuperar, não consegue fazer nada com o que já foi. A gente consegue coordenar o que ainda está por vir, né? Então, por isso, eu te agradeço por essa disponibilidade de tempo e colocar esse conhecimento que você tem aí para a gente dividir com quem estiver ouvindo a gente. Esse vai ser mais um episódio do nosso podcast. Esse é o Resenha Aberta e eu tenho certeza que você tem muito aí para agregar quem estiver ouvindo. Pode começar se apresentando aí, falando o que você faz de bom da vida. Vamos lá. Bem, caro senhor Paulo Chagas, agradeço muito o convite. É muito bom poder dividir um pouco do que a gente sabe, do que a gente faz. Isso é muito interessante. Na verdade, eu sempre gosto de muito acumular conhecimento para poder colocar em ação depois. Então, ou seja, recolho informação para depois gerar experiência pessoal na prática, que é conhecimento que eu gosto de dividir com os outros. Isso é muito importante. Você falou sobre o tempo, e eu concordo plenamente. Tempo é vida, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Uma forma de fazer isso é compartilhando. Eu já aprendi assim durante toda a minha carreira, que antes era uma carreira, hoje é outra, que quanto mais você compartilha, mais você soma, mais você multiplica de conhecimento. Isso é muito interessante. Então, não há tempo perdido quando a gente está fazendo isso aqui, Chagas. Conexão. Isso é Com muito certeza. importante. Então, bem, deixa eu me apresentar e vamos lá. Meu nome é Marçal Soares, meu nome. Toda a minha carreira eu fiz dentro da área de tecnologia da informação. Então, eu construí uma carreira na área de exatas, mas em certo momento da minha vida eu comecei a passar certos problemas de saúde. E aí eu tive que buscar soluções para isso. Busquei ajuda médica, busquei nova alimentação, busquei formas de melhorar o que estava com problema, porque eu não queria ficar doente seriamente. E nisso Eu acho que travou o seu áudio, Marçal. travou? Mas está voltando, tá tranquilo, tá dentro. Quem sabe faz ao vivo é assim mesmo, pode ficar Não, tranquilo. tudo bem. Quer que eu recomece? Eu recomeço, dá um cortinho Não, e pode continuar pode daí ser? mesmo, ixi. Mas daí onde? Onde parou? Você está contando da sua carreira, que você passou pelo médico, que daí você precisava descobrir uma melhor forma de se alimentar. Não, perfeito, exatamente. Esse foi o meu processo de transformação. É interessante assim, eu venho descobrindo mais e mais isso, que a gente muda através do amor ou da dor. Eu passei por um processo de dor, me pegou de surpresa, eu tinha 31 anos, problema de saúde sério, eu tive quase um AVC, então isso mexeu comigo. Eu estava na minha carreira, trabalhando em São Paulo ativamente, que nem um louco, 14, 16 horas por dia, 16 horas fora de casa, e até que isso veio como um banho de água fria, falando assim, legal, para quê? Ou até quando você vai conseguir continuar com essa rotina? E aí eu tive que reavaliar muita coisa. A ajuda médica me permitiu olhar de uma forma diferente para a minha vida e começar a avaliar alguns pontos. Será que eu estou fazendo bem para mim mesmo? Antes de pensar em carreira simplesmente, eu estou fazendo bem para mim mesmo? E eu não estava. Esse é o problema, Chagas. Eu não estava. E aí, nesse processo de transformação, nesse processo de 60 quilos emagrecidos, então pode notar que, assim, tenho que falar sobre isso. Eu tenho 1,65 m, hoje 44 anos. Meu rosto não parece que eu tenho 44 anos, mas eu estava muito estressado e estava com 115 quilos. Para mim, para minha altura, era como se fosse um novilho de 600 quilos. Não aguenta, as perninhas não aguentam. Eu tinha que aumentar muito a minha altura para chegar nesse peso adequado. E não era possível crescer mais, infelizmente. Então, assim, eu busquei várias formas diferentes de melhorar. E aí, isso acabou, depois de um tempo, pela minha paixão em melhorar, acabou virando minha nova carreira. Desisti da área de TI e entrei nessa área de vida saudável. Deixa eu te falar um negócio. Eu lembro de você, né? Eu prestava serviço para você. Então, eu lembro de você chegando de terno, desesperado, tipo pit stop.
para agora, conserta agora, eu entro e vou embora. Como é que você descobriu que aquele ritmo de vida estava te fazendo mal? Porque Então, naquela correria, na área de TI é uma área que a gente está em constante evolução. Então, ganha-se razoavelmente, trabalha-se muito e o cérebro está constantemente em movimento. Mais do que o não, corpo até. Né? não, com certeza, com certeza. Mas assim, eu descobri com o tempo que não era a área de TI. Era eu. Meu ritmo estava errado. Eu posso ser um empreendedor na área de TI, criar um software, manter um software, um aplicativo, um hardware em si, e eu posso fazer isso de uma forma que eu tenha equilíbrio. E eu não tinha equilíbrio naquela época. Eu estava muito estressado, e foi isso que fez a minha vida ficar do jeito que ficou. Foi isso que levou o meu físico a chegar no ponto em que ele estava. Meu corpo não estava mais ajudando o meu cérebro a funcionar. Então, sim, eu estava o dia todo sobrecarregado, eu estava estressado porque eu estava totalmente desequilibrado. Aquele momento de dor que eu falei, que eu tive quase um AVC, foi o ponto de partida para eu entender, tenho que reavaliar algumas coisas. E tive que começar pela cabeça, pela minha mentalidade. Não era tentando cavar uma mina todos os dias que eu ia ficar bem de verdade na minha vida. Foi aí o momento, foi mudando a minha cabeça que eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida. Você me viu correndo. E assim, a vida é correria. A gente faz, não existe uma vida, como que eu posso descrever? Uma vida unicórnio colorido. Não existe isso. A vida não é estática, ela é dinâmica ao extremo. Né? Exatamente. Sempre tem obstáculo. O detalhe é o desequilíbrio. Outro dia eu estava ouvindo uma pesquisadora norte-americana, uma PhD, falando sobre comportamento humano, e ela definiu o que era estresse. Olha isso. Estresse é quando você tem muito de prazer ou de dor. Então, quando você acha muito prazer na comida, muito prazer, e você abusa desse prazer, chega um certo momento que alguma coisa fica estressada, e esse estresse vai no seu corpo. Quando você tem muita dor, que gera outros problemas emocionais, você vai sentir. Normalmente você sente na sua mente. Então ela estava falando sobre esse desequilíbrio. E eu tentei justamente vários caminhos diferentes para sair desse desequilíbrio, começar a ficar um pouco mais zen e, na verdade, repensar as minhas ações, porque as minhas ações estavam me levando para esse caminho que não era legal. Basicamente isso. Foi daí que começou. Então, legal de você estar falando isso aí para quem está ouvindo a gente, né? Que está chegando aí, está pegando a conversa no caminho, é que essa parte que você falou aí do estresse e do prazer, o excesso, tudo que a gente fizer em excesso, seja bom ou ruim, ele vai gerar uma situação, um resultado não satisfatório. Né? Com Tudo. certeza. Seja bom, seja um negócio muito bom, chocolate, adoro chocolate. Se o cara comer 2 caixas de chocolate, vai ter um piripaque no intestino e tem que correr ao banheiro. Então, tudo que o cara fizer bom demais ou ruim demais vai gerar um resultado insatisfatório. Né? E é legal você Exatamente. falar Então, que você precisou começar isso aí pela mente, né? Mudar com o mindset, a certeza. forma de pensar para poder caminhar. Muita gente segue o caminho de vou mudar, exemplo, tá? Estou em sobrepeso, vou mudar o meu peso. Vai? Uhum. Primeira coisa que você tem que mudar é o que causou o seu peso. E o que causou o seu peso não é a comida, é a sua cabeça. É ela que usa a comida como anestésico para o dia a dia, que usa a comida como qualquer tipo de refúgio para um problema ou mesmo para uma comemoração. Se você não mudar a sua cabeça, a relação que você tem com exercício, com hidratação, com descanso, ou com alimentação em si, com o alimento, seja ele qual for, você nunca vai conseguir atingir um estado de equilíbrio na sua vida. E aí você sempre fica de dieta em dieta. Isso é péssimo. Tem muita gente, Chagas, muita gente que vive em dieta desde os 17 anos, mulheres e homens. É incrível. E nesse processo de vida saudável, de transformação em vida saudável, venho acompanhando algumas pessoas e eu entendo assim, como eu passei por esse processo, eu entendo que é muito comum. Não é uma coisa assim exagerada. Não é hoje que o Brasil está em sobrepeso ou não é hoje que o Brasil está sofrendo uma epidemia de obesidade. Porque, na verdade, o principal problema é esse que você falou do mindset, da mentalidade. Como é que eu me relaciono com as coisas? E aí vem o desequilíbrio. E o desequilíbrio recorrente causa o estresse. E a pessoa fica ruim com a vida, não se enxerga bem, olha seu corpo de forma inadequada, fica se colocando em padrões
muito absurdos. E a internet ajuda nisso também, né? O Instagram ajuda Com nisso também. certeza. Vivendo vidas que não existem, e a gente acaba usando isso a gente usa o Instagram, muita gente, como um espelho. E é péssimo isso, não é um espelho, gente. Então, e Lá existe quer buscar essa autorrealização na comparação. Não vai dar certo, porque o que serve para o Marçal não é o mesmo que serve para mim. Biotipos diferentes. Então, eu lembro disso aí. Eu e você temos um amigo em comum que fez uma cirurgia de redução de estômago, não mudou a mentalidade, pouco tempo depois estava com o mesmo peso. Só que daí já não tinha mais aquela estrutura física. Então, olha onde começa o risco, né? Então, é complicado. É muito complicado. Existem, assim, várias ferramentas, e cirurgia bariátrica, antes eu era um pouco mais radical em relação a isso. Eu enxergo, é uma ferramenta médica, deve ser utilizada em certos casos, mas você tem que entender você antes de sair buscando uma solução. Muita gente busca medicamento, muita gente busca excesso de exercício, muita gente busca engordar para fazer uma bariátrica e depois continua gordo na cabeça. E aí o peso diminui durante o processo, né, da bariátrica. O processo da bariátrica é assim, um pouco antes, um pouco depois, acompanhamento psicológico, tomando mínima quantidade de líquido. Aí quando você passa dessa fase, que o seu estômago está muito estressado, você volta para a sua mentalidade funcionar. Mentalidade gordo. Legal, você não sai daquilo. Então, é muito complicada essa relação que as pessoas têm. O que elas têm que buscar é uma ajuda real para conseguir mudar a forma como se relaciona com os pilares de uma vida saudável. Isso eu acho interessante, Chagas. Assim, eu costumo trabalhar não um aspecto simples. Eu costumo trabalhar alguns pilares que são comuns para todo mundo. Exemplo, hidratação. Se hidratar faz bem para todo mundo. Então você tem que cuidar disso. Não é assim, definir a água X, a água Y. Tenha a melhor água potável possível e hidrate-se todos os dias. Isso é uma coisa que vai fazer bem para todo mundo. Seja para o Marçal, seja para o Chagas, seja para você que está ouvindo e vendo esse podcast, esse bate-papo aqui. Na verdade, uma das regras da reorganização, eu falo reorganização, mas é reeducação alimentar, é a ingestão de líquido durante o dia, várias vezes, né? Não errado como a gente faz, junto com a alimentação, né? Mas durante o dia. Então, a gente vai criando um monte de regras, né? Assim, a gente ouve um monte de coisa, a gente, assim, nós somos uma somatória das nossas experiências e da experiência de outras pessoas. Vai me dizer que na infância você não ouviu que era muito ruim comer manga com leite. E era um tabu isso aí. Você já tomou alguma vez vitamina de manga? É uma delícia. Putz, cara. Não faz mal. Eu sempre tomei vitamina de manga com água. Ai, de medo. Mas tem muita coisa que é cultuada, que faz parte, é mito, faz parte do nosso ensinamento aqui no Brasil, ou seja, na outra parte do mundo, são outras coisas que são passadas de geração em geração. E a gente acaba acreditando. E assim, com o advento de TV, com o advento de internet, veio então aí uma diferença, que é uma enxurrada de informação repetida. E essa enxurrada de informação repetida todos os dias, acaba fazendo com que a gente molde a nossa mente de uma forma que não vai funcionar para a gente, ou vai acabar criando uma mentalidade de que, entendi, não tem jeito mesmo para mim. Eu entendo, eu não vou fazer todas essas coisas que estão sendo faladas, esse padrão é muito alto, eu nunca vou conseguir atingir. Não é questão de força de vontade, ao meu ver, tá? E eu venho trabalhando isso em mim e em outras pessoas também. Porque, assim, desses 60 quilos que eu joguei fora, do estilo de vida mais ativo, não estressar tanto com as coisas, já se vão, 10 anos. E, assim, tá muito melhor. Me sinto mais jovem, mais energizado, mais projetos à frente, sempre dá para criar coisas novas. Então, assim, tudo isso tem a ver com essa postura mental diferente, que você tem que praticar. E não é necessário ter altos padrões, que muita gente recomenda, que médico fala, que hoje é a agência tal falando isso.
Um exemplo, hoje o ovo é mau, amanhã o ovo é bom. É uma enxurrada de informação que complica muito a nossa mente. A gente tem que tentar se guiar e seguir certos pilares que nos fazem bem. Como você falou, e eu concordo plenamente, hidratação, hidratação, hidratação. Não é mágica, mas já é um começo. Já é o começo. Já até há pouco tempo atrás, o cara tomava água 6 horas da manhã e à meia-noite, né? O resto do dia ele ficava preso em ou refrigerante ou alguma outra coisa, ou nada, que é pior ainda, né? E eu posso te falar, não é até um pouco tempo atrás, não. Tem muita gente que ainda faz isso. Sai de manhã tomando um copo de água logo ao acordar, porque ouviu que isso faz bem. Aí depois toma seu café com pão com manteiga, vai trabalhar e na lida o dia inteiro. Chegou em casa 18 horas, 19 horas, 20 horas. Ah, que sede! E aí vai tomar um segundo copo d'água no dia. E aí fica o intestino irritado, uma úlcera começa a aparecer, a pele tá ruim, tá oleosa, suando demais, vários efeitos, dor de cabeça, por causa de uma hidratação que você poderia fazer. E ainda quer se sentir bem, né? Ó, o nosso cérebro, ele não está preparado para fazer mudança, né? O nosso cérebro ele é um negócio meio preguiçoso. Quanto mais confortável for a situação, melhor para ele, né? Então, eu vejo isso em várias situações. Então, é no trabalho, é na escola, deixa-se muito para a última hora para fazer a mudança, porque não tem mais jeito. Na saúde é assim também, né? Não, com certeza. Quantas pessoas você conhece que falam assim, não gosto de médico? É um monte. Se fosse regra geral, o médico não casava, né? Verdade, exatamente. Porque, basicamente, ninguém gosta de ir ao médico. E sabe o que é pior? Isso que você falou está perfeito. Eu vou ao médico só para correção, nunca para prevenção. Eu não vou ao médico para entender se o meu corpo é melhor com esse tipo de atividade física ou com aquele. Nossa, a gente tem nutricionista esportivo que pode nos ajudar a ter o nosso melhor desempenho. Não. Quem que eu vou procurar? Um cardiologista, quando eu estou com pressão alta. E aí ele fala assim, olha, você tem que fazer exercício físico. Já fui desse time, hein? Chagas, repara só. Eu fui uma criança acima do peso, eu fui um adolescente obeso, de repente eu tive problema na vesícula, meu peso caiu drasticamente, eu virei um magrelo, depois eu comecei a aumentar o peso, já aos 19 anos estava com peso normal para minha altura, depois eu comecei a trabalhar sério, larguei mão de tudo, de me cuidar, e minha mentalidade mudou, era só trabalho, e eu cheguei a ficar com 115 quilos. Então, assim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é não prevenir nada e simplesmente deixar o barco correr com a vida. Mas, como você sabe, isso não faz bem. Pequenas coisas somadas positivas fazem uma vida muito melhor. Tem umas regras, uns pilares, pequenas mudanças que a gente pode fazer no dia a dia que, assim, não vão depender de muito, não vão depender nem de muito investimento financeiro e que podem fazer total diferença. Mudar é duro, com certeza. Mas, assim, a primeira mudança que você pode fazer para ter uma mudança real na vida é começar a mudar de grupo. Só balada? Só bebida. Só rodízio de pizza? Só rodízio de pizza. Churrasco? Opa! Aí já há controvérsias, porque proteína é muito boa. Não, mas com certeza, assim, a gente tem que sair um pouco da zona de conforto. Isso sim. Eu não estou falando assim que mudança não que é mamão com açúcar, que na verdade não é. Mas sair um pouco da zona de conforto, experimentar algumas coisas novas, sabe? Curtir uma vida de novas experiências, isso ajuda demais na mudança da mentalidade, que ajuda na mudança do resultado final. O peso diminuindo, a pele melhorando, a saúde revigorando, você acordando 6 horas da manhã com um baita sorriso no rosto. Oxe, tudo isso é possível. A sua autoestima lá em cima, né? Nossa, e tudo isso aí, na verdade, não tem um investimento em valores, tá? A maior parte da galera que vai ficar procrastinando vai falar assim, não, mas puxa, a situação tá ruim, a crise, não dá para investir, não dá para isso. Isso aí nós estamos falando em mudança de hábito mental. Até agora nós não falamos em investimento em dinheiro, mudança de hábito mental.
o E, mindset. O cara vai lá e vai se programar para aquilo. e mesmo quando você sair daqui para colocar na prática, não é caro. Quer dizer, é caro demais. Sabe o que é caro demais? Você se cuidar bem. Caro, designar alguma coisa como caro é dar um valor real para ele. Exemplo, uma flexão. Você não precisa pagar uma academia para fazer uma flexão em casa. E dói. Dói. O bracinho pede uma flexão, não pede. O bracinho pede para você ficar parado pegando uma pipoca. Mas assim, lembra que eu falei inicialmente do estresse, da dor e do prazer, né? Tudo na vida, olha, gente, a vida não é mamão com açúcar, ou usando uma gíria atual, a vida não é Nutella. Então larga a mão de mimimi que qualquer coisa que você queira na vida vai ter dor. Seja ela pequenininha, ou seja ela grande. Então você tem que se acostumar a ter uma dor para ter um benefício que é um prazer lá na frente. Você falou sobre a questão de estética, né? A gente nem tinha falado de estética até agora, né? Mas você quer ficar com um corpo legal? Vai doer. Mas Vai doer o desconforto de acordar cedo, eu poxa. fiquei assustado, cara. Eu fui ler essa pesquisa lá da secretaria, ó. Até fiz uma colinha aqui para não falar besteira. Colinha é bom. Colinha é bom. A pesquisa da Secretaria de Saúde está no site sãopaulo.sp.gov.br. 67% das jovens, e lá me fala em faixa etária, de 10 a 20 anos, estão 10 anos. insatisfeitos com o corpo. Cara, uma pessoa de 10 anos nem começou a viver direito, né? Então, é um número muito 10 grande. anos. Nessa mesma pesquisa, fala que 75% dessas pessoas estão pulando refeições. Tá? Que doideira, né? Então, paralelo a isso, aí eu já fui mais a fundo olhando lá o número de suicídio, cara, relacionado a descontentamento com a própria vida. Então, parece que é bobeira, não, mas tá tudo uma coisa ligada com a outra, né? Tá tudo Não, com relacionado com a certeza. sua forma de vida, a sua forma de se portar diante dos problemas, a sua forma de se alimentar, a sua autoestima, eu me aceitar como eu sou, né? Então, quer dizer que bate com o que você está falando aí, né? Então, às vezes a pessoa, você ainda teve esse estalo de parar e falar, vou procurar outro caminho. O cara que vai seguindo em frente, independente da idade, pelo que eu vi nessa pesquisa, ele vai chegar no fundo do poço. É. Repara assim, eu consegui chegar no fundo do poço mais cedo. Aos 31 para 32, eu consegui chegar mais cedo. Então, assim, com certeza, Chagas. E é interessante, assim, que qualquer pesquisa que mostra esse tipo de autoimagem prejudicada, com toda essa informação que a gente recebe, ela não mostra uma coisa. Nenhuma dessas pesquisas. O quão desconectado está a mentalidade das pessoas e entender o seguinte: o que você faz todos os dias é que gera essa autoimagem negativa. Então, se você parar de fazer algumas coisas e começar a fazer novas coisas, a sua autoimagem muda. É interessante que muitas vezes tem que ser uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa a falar isso, porque as pessoas ao seu redor, Estão ou elas envolvidos com você. já convivem com você e já nem notam, ou se notam, você não vai dar o devido valor para isso. Com É aquele certeza. negócio, né? É o santo de casa que não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. É muito fácil refutar É, qualquer coisa usando essas palavras que nós já conhecemos, que essas frases que nós já é. conhecemos, na verdade. E isso, Não, mas isso vem de lá de trás já, né? Não é nenhuma não, com novidade. certeza. É nesse momento, nada que é velho é cringe, porque usar alguma coisa antiga assim para sair de uma situação, a gente usa. Até quem tem 13 anos de idade está usando. Não, E mas, Chagas, você falou um negócio muito legal da internet, né? Você que é o cara da tecnologia, falou um negócio muito legal da internet. Hoje, tudo se vai buscar na internet. Graças a Deus que ela está aí para mostrar tudo que tem de várias formas, feito por várias pessoas, com talvez métodos diferentes, mas com os mesmos objetivos, né? Mas acho que a comparação, eu acho que essa é a que gera mais a dúvida na cabeça da pessoa, que é o prejudicial. Porque você pega lá, abre lá o Instagram, o cara posta um antes e um depois. Aí ele posta um cara que pesava 25 quilos e hoje o Hulk, né? Tudo
distribuidão, tal. Daí você olha e você fala, não é o mesmo cara. Né? Num curto espaço de tempo, porque nunca o cara fala assim, ó, levei 10 anos para fazer isso. Não, comecei na academia tal e ó como tô, né? A menina posta uma foto com 120 quilos, com a calça puxada do lado, e depois posta ela com 60, né? Então, o efeito que isso aí teria, talvez, de estimular alguém a buscar aquilo ali, ele também tem um efeito inverso, porque o cara começa, não tem a metodologia, não sabe como fazer, primeiro, ele vai se frustrar, segundo, ele vai desandar, comer o dobro do que ele já comia, né? E terceiro, ele não volta para tratamento nenhum, ele não muda o pensamento dele. Por quê? Porque aquilo ali, para ele, entrou como uma afronta. Fala, isso aí é um obstáculo que eu não vou passar, né? Entendi. E assim, para ajudar isso ainda, tá? É claro, você deu um exemplo de várias, assim, de fotos antes e depois, mas tem uma coisa que assim, abra seu Instagram. Se você pesquisar qualquer coisa em relação a fitness, você vai ver modelos masculinos e femininos que são como deuses e deusas gregas. Isso não é um modelo como dizem certas pessoas, não é um afegão comum. É muito difícil atingir aquilo. Na verdade, quando você enxerga, ou qualquer pessoa enxerga, está enxergando a ponta do iceberg. Você não viu tudo que foi feito para construir aquilo, provavelmente em 10 anos, 15 anos de muita atividade física, muito controle de dieta alimentar. Dieta alimentar é tudo que você come no dia. Não é essas coisas prontas que você pega na internet e começa a aplicar no seu dia a dia, tá? Dieta alimentar é o que eu escolho para colocar para dentro da minha máquina. Então, assim, uma forma rígida de trabalho como esse gera corpos muito esculpidos. E é claro, tudo isso acaba sendo uma barreira, mas assim, tem uma coisa bem importante. Você pode ver uma figura muito bonita e falar, eu nunca alcanço aquilo, ou você pode olhar aquilo e falar assim, isso é um bom alvo para mim. Mas tudo isso depende exatamente do momento que você está vivendo. A única forma de você tentar alterar como esse gatilho vai funcionar para você, Chagas, é muitas vezes tendo alguém ao seu lado que te ajuda a trilhar esse caminho. Isso é uma coisa importante. E eu não estou falando simplesmente de um amigo, de uma amiga, mas de um profissional, de uma profissional que esteja do seu lado para te dar a mão e falar assim, olha, o que você deseja é possível. Isso é uma coisa interessante. Uma transformação saudável, vamos falar assim, mexendo o seu corpo, mexendo a sua mente, a sua estética, a forma como você se enxerga, é muito difícil de ser alcançado. Tem muitas e muitas estatísticas que mostram que 80% de pessoas que começam uma dieta param. Param no primeiro mês ainda, devido a enormes números de restrições que elas se autoimpõem. Então, tendo alguém ao lado para orientar de forma correta, para buscar um equilíbrio, vai ter momentos de dor, mas vai ter muito mais momentos de recompensa, de prazer, vivenciando uma trajetória melhor, mais equilibrada. Normalmente, isso pede a ajuda de um profissional ao seu lado. Então, enxergar alguma coisa como ruim ou como mal depende da gente. Para mudar isso, pede ajuda para alguém. É uma ótima forma de começar. Tendo atitude, né? Eu acho que tudo isso daí que a gente está falando está relacionado à atitude. Primeiro, se identificar, né? Olhar para si, ver qual é a necessidade, ver qual é o meio que você vai ter para sanar aquele problema, né? Buscar ajuda. É caro para eu contratar uma nutricionista? Então, vou me inscrever no postinho perto de casa, que tem também. Hoje o SUS oferece N serviços, né? Mas aí não dá para ir lá porque tem que ir lá cedinho. Então, aí já tá o cara tendo que trazer isso para dentro da rotina dele, né? Ele tem que colocar o objetivo que ele quer alcançar, como você comentou aí, e criar meios para ele chegar a atingir isso daí. Isso de criar meios é bem complicado você saber fazer sozinho, tendo o conhecimento que você tem atualmente. Repara o seguinte, todo conhecimento, toda informação que você tem te trouxe nesse resultado. Você vai ter que mudar essa informação, vai ter que mudar esse conhecimento, vai ter que ampliar a forma como você enxerga as coisas. É muito difícil você fazer isso sozinho, ainda bolar um plano, ainda colocar objetivos reais, alcançáveis e trilhar esse caminho. Você entende o que eu quero dizer? É assim, é muita responsabilidade para você colocar sozinho nas suas costas. É possível? Com certeza. Na internet tem inúmeras fontes de informação péssimas, mas tem ótimos exemplos.
Tem muita gente que não fala muito, mas faz muito ao seu lado, mostrando seu dia a dia, seu estilo de vida, como fez seu processo de transformação, o que ele vem fazendo ainda para manter assim ou assado, em diferentes fases da vida, o que fez ou deixou de fazer. Então, assim, existe informação. A informação pode te ajudar a tomar boas decisões. E sim, procurar ajuda médica, procurar ajuda de profissionais especializados, como eu. Nesse processo de transformação, isso vale muito a pena. Não é a questão de valor. Muitas vezes, uma consulta inicial, um bate-papo inicial, não tem valor nenhum, não tem custo nenhum. Obter uma informação inicial que pode ajudar a ativar um gatilho diferente, para te dar uma motivação maior, uma atitude melhor, isso não tem preço. Muitas vezes é zero ainda. Mas você tem que buscar essa informação, você tem que ter essa atitude, como você falou, você tem que tomar essa atitude para sair da zona de conforto e simplesmente buscar uma coisa diferente. Porque também ficar parado, sentado numa cadeira ou num sofá, na frente do Netflix, não vai te ajudar a mudar. Lendo a receita, né? Eu falo um negócio que você frisou bastante aí, né? Tudo na nossa vida é um processo, né? Não adianta a gente olhar só para o resultado. A gente vai ter que olhar como aquilo foi construído. E nessa mudança, né, focando aqui na parte de saúde, na parte de alimentação, vai ter que ser construído passo a passo. Então, aquilo que eu não tenho capacidade de fazer sozinho, eu vou ter que buscar ajuda, realmente. Quando eu citei do postinho de saúde, é porque, puxa, a gente tem a mania de olhar só o que não presta. O nosso sistema de saúde tem bastante falha. Tem um monte de lugar que tem falha. Nós temos empresas multinacionais famosíssimas que têm falha. Então, o nosso sistema de saúde também tem. Mas ele hoje oferece vários recursos para quem quer. Pode ser que não seja imediato, né? Então, você marca a consulta, vai e faz a avaliação. Falo isso porque a gente já andou acompanhando pessoas nesse processo e funciona assim. Então, o cara vai lá, faz uma avaliação, começa um tratamento, e tratamento não quer dizer que você está doente, tratamento é essa reorganização, essa reeducação, né? Então, precisa dessa atitude para começar. Aqui em São José dos Campos, na Casa do Idoso, na Casa do Jovem e em outros departamentos ou institutos diferentes da prefeitura, existe, por exemplo, testes gratuitos para a população. Basta você se inscrever e comparecer na data para você descobrir sua composição corporal, quanto de gordura tem no seu corpo, o quanto de massa muscular, o quanto é osso, o quanto água, quanto de calorias você precisaria consumir diariamente para você manter seu corpo dessa forma. Ou seja, além disso, testes para verificar o nível de glicemia no seu sangue, se está alto, se não, algum indício de pré-diabetes, algum início de pré-hipertensão. Tudo isso é possível fazer, não necessariamente nas mãos do sistema SUS, a prefeitura local pode te ajudar com isso, e não é buscado correntemente pelas pessoas. A nossa população tem que ter atitude de fazer isso. Você que está ouvindo, você que está vendo, busque informação, porque existe muita coisa à disposição, não só dentro da internet. Fora dela, já tem muita coisa que você pode recorrer a ela de forma gratuita, que vai te ajudar a dar um pontapé inicial. Primeiro, entender você mesmo, onde você está, como você disse, e daí começar a trilhar um caminho. E sim, você falou sobre alimentação. Chagas, muita gente que começa um processo de reeducação alimentar, de transformação corporal, a primeira coisa que pensa é no que eu vou tirar de ruim. Eu sempre falo, eu comecei colocando coisas boas. Com cada um dos meus clientes, eu começo pelo aporte do que é necessário você ter na sua vida. E eu entendi uma coisa. Nas gavetas onde você coloca as coisas necessárias, as coisas desnecessárias têm menos espaço. Simples assim. Simples assim. Então, se eu tomo mais água no dia, a minha bexiga vai ficar cheia, o meu estômago vai ficar cheio. Adivinha? Sobra menos espaço para Coca-Cola. Gente, Coca-Cola é um refrigerante, é uma soda, muito adoçado, muito açúcar. Eu estou falando nessa questão. Pode ser qualquer refrigerante. Pode ser Guaranita. Vocês conhecem Guaranita? Guaranita eu amo. Mas também vai tomar 3 litros disso por dia. Não vai te fazer bem. Água, fica à vontade.
Então, quanto mais você preenche as lacunas do seu dia a dia, na sua dieta alimentar, na sua dieta mental, que você coloca para dentro de coisas boas, menos espaço você vai ter para as coisas ruins. Uma pequena chavinha que você muda. Não começa restringindo, começa a colocar o que faz bem para dentro. Então, eu acho também que a gente não pode transformar tudo em vilão. Essa é a realidade. Eu acho que não posso transformar tudo em vilão. Eu preciso primeiro me entender, enxergar a necessidade e começar a fazer. Porque senão eu fico culpando o pão com manteiga, o ovo, que olha é bom, olha é ruim, o abacate, que é só gordura, e aí o bacon, e quando você vê, você não pode comer nada. Aí sim eu vou entrar num estado de pânico, né? Então precisa Não, realmente fazer um trabalho direcionado. É o que você falou, Exato, procurar o profissional, exatamente. se inteirar certinho do que precisa ser feito e Porque começar. como você falou, esse estado de vigilância em cima das coisas acaba virando um estado de obsessão. Isso é péssimo, porque obsessão é fora de equilíbrio. Você não vive. Ah, não, eu não posso ir a um churrasco com amigos, porque isso vai piorar meu peso, isso não está adequado com a minha dieta. E aí você não vive. A gente tem que descobrir sempre nesse processo de transformação e no processo de uma vida mais saudável, a gente tem que descobrir uma coisa importante. O importante é a jornada, não o destino final. Destino final todo mundo já sabe. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Tá? Todos nós sabemos o que vai acontecer. O nosso fim é certo. Então você tem que fazer a sua jornada ser o mais prazerosa possível, dentro de um equilíbrio, para que a dor construa uma vida melhor para você. E não simplesmente ficar pensando demasiadamente no que não fazer, porque isso vai me prejudicar, e aí você não vive. Não viver, Chagas, é péssimo. Eu conheço, eu consigo tirar pessoas desse pensamento de eu não posso viver porque isso vai me prejudicar. Mas você não está vivendo, então você está se prejudicando. Você não está comendo esse ovo porque ele te faz mal? Você não vai tomar esse sundae porque ele vai... Gente, obsessão, Chagas, você está coberto de razão. Essa vigilância constante não faz bem, é fora do normal, é fora de um padrão. E é o que acaba levando para o que você falou dentro da pesquisa, dessa avaliação da autoimagem ser tão negativa. As pessoas, elas acabam se policiando de uma tal forma que parece que tudo que elas fazem é errado. E aí cria essa imagem muito negativa. Imagina só uma menina de 10 anos imaginando que a sua imagem corporal não é legal para ela. Imagina isso, que situação horrível. E isso precisa de ajuda psicológica, primeiramente. Acompanhamento dos pais, para entender por que isso, de onde vem isso. Será que vem dessa comparação que você está falando? Será que vem de olhar no Instagram, no Facebook, ou seja, TikTok, e falar assim, mas eu não sou como ela, eu não sou como ele? Será que vem disso? Nossa, assim, reforçar a mente em busca de trilhar um caminho prazeroso, mais saudável. Isso é muito importante. Na verdade, se você permitir que você fique numa constante luta com o seu cérebro, né? Uma constante luta com a sua mente lá, se eu posso ou não posso, isso aí vai te gerar para um conflito interno que você depois não consegue sair desse emaranhado de ideia, né? Então, na verdade, assim, o que eu posso fazer e o que eu preciso fazer. Eu posso ir lá comer o doce, né? Mas eu preciso manter a atividade física, eu preciso fazer com que isso não seja uma constância. Posso ir lá comer um doce, não posso ficar o dia todo comendo doce. São coisas distintas, né? Então, essa mudança volta no que a gente falou, está lá também na reprogramação do modo de viver, né? Dentro dessa reprogramação mental e dentro dessa readequação alimentar, você começa a entender que quando o saudável é a regra, a exceção não faz mal, Charles. Então, assim, mas só que, normalmente, pelo ritmo de vida, pelo exemplo que nós temos ao redor, nós vivemos sempre no que não é saudável. Então, não ser saudável é a regra. A gente sabe disso. Existe até certos especialistas no assunto falam que o nosso ambiente é obesogênico. Olha isso. O ambiente hoje no Brasil ocidental, principalmente, nos leva à obesidade. Então não é culpa minha.
Então a gente Mas precisa assim, arrumar um culpado, né? Alguém tem que ser o é, culpado. é, mas assim, aí a gente pensa, se o ambiente é obesogênico, por que tem pessoas que estão muito bem de saúde e outras pessoas não? Sempre é uma questão de programação mental. O nosso resultado depende da gente, não depende do governo, não depende do ambiente, não depende do meu pai, não depende da minha mãe, não depende da minha esposa, do meu esposo, não depende de nada disso. Depende da gente. Então, se você seguir na regra de que tudo que é bom que acontece na sua vida tem o seu dedinho, tudo de ruim também tem o seu dedinho. Sim. Dá para mudar. Dá para escolher um outro caminho, traçar um novo projeto, uma nova transformação. Isso depende da gente, de cada um. E isso é em tudo, né? Em todas as áreas, né? Nós estamos falando aqui de saúde, mas isso é geralzão, isso é regra geral. Não adianta eu ficar olhando o sucesso do Marçal e eu não atingi. Primeiro que eu criei já uma expectativa que aquilo é o patamar, sendo que não é. Aquilo é o seu objetivo, não é o meu objetivo, né? Com certeza. Então a gente não pode criar essa falsa ideia de que o que é bom para um é bom para todo mundo. Não, o que é bom para você não é o mesmo que vai me servir. Então a gente tem que buscar essa individualidade, principalmente na parte da saúde, para essa vida ter qualidade, né? Você falou aí que a vida é curta, a gente pode viver ela de uma forma mais prazerosa, pode usufruir dela, né? Porque estar aí procurando o médico na hora da morte não é a solução, né? Não é o melhor caminho. Realmente não é. E assim, você falou sobre transformação em qualquer área. Bem, eu fiz essa transformação na minha vida profissional. Eu saí de um... Bem, eu fui empresário, fui empregado, fui autônomo na área de TI, e eu larguei tudo isso para ser um empresário na área de transformação saudável. Hoje eu ajudo pessoas com isso. Então, eu acompanho de perto pessoas, elaboro refeições diferentes, saudáveis. Tudo isso justamente por causa da minha transformação. Mas, Chagas, não vou muito longe. Você se transformou recentemente, profissionalmente. Você viu isso que falou assim, nossa, é possível, eu posso. E eu vou sair disso para aquilo. Você fez essas mudanças e, assim, você é um enorme exemplo exatamente do que a gente está conversando aqui. Todos os dias, traçando um caminho diferente, tendo uma perspectiva diferente e fazendo pequenas ações que, somadas, dão uma grande transformação. De 5 anos para cá, mudou muita coisa, Chagas? Bastante, leva tempo, hein? Mas mudou e continua mudando, né? Quando a gente fala que a vida é dinâmica, ela não vai ser... Você não vai conseguir traçar um objetivo que vai ser igual todos os dias. Todos os dias são diferentes. O que tem que ser igual para mais é minha vontade de passar por aquele dia com uma transformação, né? Sapiência, meu, com certeza, concordo plenamente. Outro dia eu não sei se é real ou não, mas assim, às vezes a gente consome as coisas só superficialmente. Eu vi um card no celular mesmo, no Android, um card de notícias, falando que um senhor se formou em medicina aos 82 anos de vida. A mãe do Eliseu se formou aos 68 anos, em Direito, na faculdade lá no Paraná. Então, quer dizer, era um sonho, né? E detalhe, hein? Ela era analfabeta. Ela fez todo o processo até chegar na faculdade e se formar. Então, quer dizer, é o primeiro passo, é a atitude, é a mudança, né? Então, também morando na roça, fazendo um monte de coisa que todos nós estamos acostumados a passar, toda aquela dificuldade. Então, a gente sabe que, se quiser, consegue, sim, né? O comum para todo mundo que faz umas pequenas transformações que dão um resultado bem diferente somados lá no final é entender que é necessário para a minha vida, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, eu sei que vai doer, porque simplesmente imaginar que vai ser tudo mil maravilhas. Foi mil maravilhas, Thiago? Está sendo mil maravilhas? É desafio todo dia. É desafio todo dia, mas não é recompensador? É recompensador. Antes da gente conversar aqui, eu estava falando, Chagas, é o movimento que gera vida. E é isso que dá... Entende, assim, não existe prazer real na estagnação. Quando a gente evolui, quando a gente cresce, quando a gente muda a nossa cabeça, muda nosso jeito de enxergar o mundo. E, nossa, curtir o processo é muito bom por causa disso, porque você vê que cada dia tem uma recompensa diferente, que não necessariamente é aquele prêmio
que está lá, sei lá, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. O processo tem que ser assim, tem que ser prazeroso. Você tem que entender as recompensas que vêm todos os dias. Isso é muito legal. E quem acompanha você de perto acaba vendo isso. Então Você é está curtindo a sua mudança. isso que eu ia te falar agora, né? Você descobriu a necessidade, foi lá e fez a mudança na sua vida. Eu tenho certeza disso, porque no começo eu acompanhei bem de perto e vi que você mudou radicalmente, inclusive, né? O modo de viver. Você fez uma opção e falou, não, eu tenho que cortar tudo e começar do zero. Essa mudança impactou, levou o pessoal que estava próximo de você a observar o que estava acontecendo com você e a praticar também. Eu via lá, a galera, você saía, parecia o Forrest Gump, você correndo e todo mundo correndo atrás. Nossa Senhora, Os que exercícios, exagero! os exercícios, aquela coisa toda. Para você, né, pessoalmente, hoje você olhando isso, essa mudança na sua vida, qual é o sentimento que te traz? Olha, é muito bom ter feito tudo isso, mas se eu fosse colocar assim um sentimento só, é o sentimento de gratidão. Gratidão por eu ter tido a oportunidade de me enxergar daquele jeito e ver que poderia ser diferente. Isso mudou completamente minha vida. Às vezes a gente, seja um momento ruim ou um momento bom, a gente não enxerga o que nos levou àquilo. Então, assim, você ser grato naquele momento, e eu fui naquele momento, grato por aquela percepção de que poderia ser diferente, Chagas. E hoje a minha vida, assim, é muito diferente. Tem muitos percalços, tem alguns obstáculos ainda, estou vencendo outros, pensando em novos projetos, e assim, eu sou grato por isso. Sou grato por poder estar em movimento. Porque se eu não tivesse mudado antes, eu não sei onde eu estaria hoje. Talvez com 36, eu não teria chegado a 37. Eu poderia já estar com 150 quilos e eu não teria aumentado a minha altura ainda. Então, eu sou muito grato. Gratidão é um sentimento que bate forte em mim. Muito legal. E ouvir você falar isso aí, a gente tem certeza que você conseguiu transformar a vida de bastante pessoa, né? Assim, talvez de uma forma indireta, porque às vezes a gente não tem condição financeira de ir lá e mudar a vida de ninguém. Mas com aquela palavra, com aquele ensinamento, com aquilo que eu coloquei em prática na minha vida e posso passar de uma forma amigável, amistosa, gratuita, eu consigo mudar a vida de alguém, né? Então, o objetivo nosso desse bate-papo, na verdade, Marçal, é que quem estiver ouvindo consiga receber essa mensagem, porque isso aqui não é historinha contada, não, é exemplo de vida, né? E transforme a própria vida ou a de alguém próximo dele, né? Então, que com esse exemplo que você falando aí, eu falo isso porque a gente conhece, tem alguns amigos que são empresários, você vê que tem uma situação financeira agradável, porém não consegue usufruir daquilo porque não tem uma qualidade de vida, né? Quando está em férias é para fazer tratamento médico. Então, acabou as férias, está trabalhando de novo. Então, quer dizer, será que não está na hora de dar aquela paradinha e pensar, estou no caminho certo? Né? Esse é o melhor caminho? É lógico, ninguém está falando aqui para chuta tudo e vai viver andando na areia da praia. Nada disso, mas será que não tem uma outra maneira de eu seguir por esse caminho mais suave, né? Foi o que eu te falei, né? Não era a área de TI que estava me matando, era a minha cabeça. Só que eu me apaixonei por outras coisas e meu sonho mudou. Meu sonho já não era mais ganhar dinheiro. Meu sonho era conseguir fazer o que eu fiz comigo com outras pessoas, impactar positivamente a vida de muitas pessoas. E ainda continua sendo. É isso aí. Então, o que você faz hoje para conseguir impactar a vida dessa galera? Conta para nós. Hoje eu atuo todos os dias de forma a levar essa conscientização e essa reeducação alimentar, essa reeducação de mentalidade, essa transformação mental e essa transformação física para o maior número de pessoas. Faço isso 1 a 1, pessoalmente, e toda e qualquer oportunidade que eu tenho de dividir um pouco essa informação, esse conhecimento, seja em blog, seja em podcast, em vídeos por aí, ou mesmo em testemunhos diretos que eu uso no meu celular e mando para alguém, porque fala com meu cunhado, porque ele está assim, ele está assado, é o que eu faço. Isso é custo zero,
O meu trabalho de acompanhamento com as pessoas, é claro, me sustenta hoje, mas poder impactar o maior número possível de pessoas é o meu objetivo. Então, Chagas, agradeço demais por você ter me convidado para isso, porque assim, você falou, né, com a Ana, e a Ana virou e falou assim, nossa, isso é a cara do É a cara do Marçal. Marçal. É porque eu adoro isso. Toda e qualquer palestra que eu consigo fazer dentro de empresa para falar sobre transformação saudável, eu vou. E não tem nada peraí, deixa eu ver aqui qual que vai ser o valor da minha palestra. Eu vou gratuitamente fazer esse trabalho. Se eu pudesse estar dentro de cada universidade, cada escola, ou cada celular fazendo isso de forma mais impactante ainda, eu estaria fazendo. E, na verdade, Isso. eu tenho projetos justamente para isso. E isso não tem relação, né, é legal a gente comentar isso agora, isso não tem relação nenhuma com o ego. Tá? Você não faz isso para alguém falar assim que, nossa, é a identidade, olha, o cara é referência, nada disso. Faz porque gosta. O estado de flow está acima de tudo, né? Você está lá se envolvido nisso aí. Na verdade, o objetivo de fazer você levar essa mensagem é isso aí. Mostrar que a gente tem condição de fazer, a gente tem condição de se doar um pouquinho, mesmo a gente sabendo que o tempo de vida é precioso, né? Mas a gente consegue partilhar essas experiências com alguém, para que aquela pessoa às vezes não passe pelo que a gente mesmo acabou passando, né? Você Exatamente. falar aí de chegar ao ponto de quase ir para a maca, né? Não precisa. Então, dá para a gente fazer. Eu falo isso porque eu também, quando estava trabalhando na mecânica, eu queria pegar o motor e o câmbio, cada um num braço e pôr no chão. Então, cheguei a ficar 40 dias de cama travado a coluna. Então, quer dizer, desnecessário. Nossa, Precisa. eu acompanhei isso também. Então, precisa assim, Eu me lembro disso. vamos reprogramando, tal, tal. Hoje eu já consigo olhar e falar, não, ó, faz desse jeito, faz assim, tal. Por quê? Porque não, primeiro que não dá mais para você fazer aquilo e aquilo não vai te fazer bem. Então, a gente tem que entender até onde é benéfico, até onde não é, né? Para a gente poder partilhar a experiência, conhecimento, ó, faz, mas faz com segurança, que a gente fazia de uma forma empírica, e aí a segurança é zero, né? Então, essa experiência partilhada é um negócio legal. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado para dividir essa experiência de vida sua com a gente. Nossa, assim, é um momento que, para mim, é muito proveitoso. Eu falei para você, assim, a gente estava conversando, eu falei que tempo é vida, tempo não é dinheiro, esquece isso, gente. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E quanto mais você aproveita positivamente a sua vida, seja para esse bate-papo, essa conexão que a gente está tendo aqui, e tendo com outras pessoas também, não tem igual. Assim, para falar sobre o assunto que eu gosto de falar, sobre as coisas que eu gosto de falar, eu brilho os olhos, e isso, nossa, eleva mais ainda meu espírito para querer fazer mais, para empreender mais, para impactar mais, para buscar formas diferentes de continuar impactando positivamente a vida das pessoas. Então, ó, valeu, Chagas. Valeu mesmo por esse momento. Valeu por esse tempinho curto, mas muito obrigado. Nós estamos indo para 1 hora, quase 1 hora de Uau! bate-papo, e tem assunto. Eu tenho uma listinha aqui, ó, de perguntas que eu nem vou fazer. Uau! Vai ficar para a próxima, né? Para a gente não Se quiser deixar fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte para a 4, a gente... gente não deixar a galera aí tão cansada de ficar ouvindo a nossa voz monofônica, e aí a gente vai partilhando depois. Mas eu agradeço você. Se você quiser deixar uma mensagem final, eu acho que é um negócio bastante legal, né, para quem está ouvindo, para entender que ficou aquele gostinho de quero mais, né? E que é importante dar valor para aquilo que nos gera valor. A maior parte da galera tem uma dificuldade em distinguir o que é preço do que é valor. Tem muita coisa que tem um alto preço e não tem valor nenhum. E tem muita coisa que é de graça e tem um valor imensurável. Então, essa experiência que você está partilhando tem um valor imensurável. Obrigado. Sou muito grato por esse momento. E o que você falou agora é perfeito. Preço versus valor. Oxe, como é difícil mudar a mentalidade das pessoas para entender que existe diferença nisso. A etiqueta que as pessoas colocam nas coisas, muitas vezes é muito, muito diferente da realidade. Muito diferente. Como
conseguir... Como é que eu consigo entender uma pessoa que usa 13 mil reais num aparelho celular? Eu não consigo entender. Preço versus valor. Onde é que está o valor da pessoa nisso? Onde é que está o valor disso? Não existe. Então, assim, uma mensagem final. Quer se transformar? Quer buscar um projeto diferente? Quer fazer melhor na sua vida no dia a dia? Então, vamos mudar a mentalidade? E para mudar a mentalidade, tem uma fórmula básica simples. Começa por informação. Informação boa, com fonte correta. Alimente-se das coisas corretas. Então, inunda sua mente com informação correta naquilo que você quer ser melhor. Segundo, fazendo isso, repara que vai aumentar a sua percepção do mundo. Você vai começar a ouvir coisas diferentes. Você vai começar a entender coisas que antes você não entendia. E aumentando essa percepção, para um momento, respira e reavalia como é que você valoriza tudo na sua vida. Então, informação abundante para ampliar sua percepção, para que a sua valoração, ou seja, a forma como você etiqueta o mundo, seja diferente. E viva uma ótima vida com tudo isso. Show de bola. Isso aí foi uma aula, viu, Marcelo? Muito obrigado. Eu posso colocar depois seus contatos no final? Com certeza, com certeza. Pode colocar meus contatos. Quem quiser mandar uma mensagem, abrir um diálogo legal, vai ser muito bem-vindo. Então tá jóia. Então galera, para você que estiver ouvindo aí, vamos acessar lá pelo YouTube. Você vai pegar na imagem os contatos do Marçal, beleza? Marçal, muito obrigado. Nós vamos encerrar por aqui e daqui a pouquinho eu já falo com você. Bem, galera, e assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast e eu espero que essa mensagem que o Marçal deixou para vocês seja de grande valor, né? Que vocês possam realmente fazer a busca dessa transformação da vida, né? Identificar lá no profundo aí do seu ser o que é que realmente você precisa alterar que hoje não está te fazendo bem, beleza? Muito obrigado aí pela sua presença e a gente se vê de novo na quinta-feira.